Bem, gente, mais um episódio do nosso Conexão Bis. Esse dia de hoje, recebendo uma, uma convidada especial, doutora Genicelma. Muito obrigado por participar e atender o nosso chamado de falar da história, a história de Batuta. Então, fique à vontade, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Jorge. Fico muito lisonjeada, pelo convite. E aqui com essa responsabilidade de falar desse grande homem que foi meu avô, meu avô Batuta. Estou aqui à disposição para qualquer questionamento que você queira sanar. Primeiro vamos conhecer quem é realmente Genicelma. Genicelma Alves de Souza, Genicelma Batuta, uma conhecida. Licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe, bacharel em Direito pela Universidade de Tiradentes, pós-graduada em Direito Educacional pela Faculdade Pio X, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade 8 de Julho, professora da Rede Estadual de Educação, professora da Rede Municipal de Educação do município de Itabaianinha, advogada, empresária do Grupo Batuta. Além de tudo isso, ainda é mãe. Sou mãe de 3, sou mãe típica e mãe atípica, Graças a Deus, Então, Jorge, para mim, como eu te falei, é uma honra, trazer um pouco dessa história do meu avô, que, querendo ou não, também faz parte da história do nosso município, de empreendedorismo, de comerciante, como ele assim dizia. Meu avô Batuta, a gente partindo lá do princípio, ele é natural daqui do município de Itabaianinha, mais precisamente do povoado Mutuca, Ele nasceu lá no povoado Mutuca e, num determinado momento de sua vida, por algumas razões, ele não estava satisfeito, com a quantidade de terras que ele tinha, e houve lá um emblema familiar, e ele resolveu se desfazer das 15 tarefas que ele tinha de terra. Lá no povoado Mutuca, vendeu e veio aqui para a cidade, onde montou o seu primeiro comércio, primeiro e único, que foi a Bodega de Batuta, antes dele vir. O irmão dele, o saudoso tio Acindino, veio primeiro, e foi onde hoje seu irmão mora, era a casa de tio Acindinho, na casa de Tonho. Ele veio primeiro, colocou também uma bodega. E aí meu avô vendo, eles eram também muito unidos naquela época, sempre foram. E ele viu que tinha oportunidade também aqui. Ele disse que não tinha condições de criar 5 filhos. Na época ele só tinha 5. Os 2 gêmeos, tio Damião e tia Cosmira, nasceram já aqui. E aí ele percebendo isso, veio embora, resolveu vender suas terras e veio embora para Itabaianinha. No momento que ele estava fazendo a venda, em seguida, tia Dalila também se desfez, disse que lá não ficava sem ele, e também veio embora, morava aqui na casa onde é Dona Zefinha, Finha das Aluminas, como a gente conhece. E aí meu avô veio para a famosa Rua da Tripa, que era uma rua que não tinha muito valor. Hoje o largo leva o nome dele, José Francisco dos Santos, o Largo dos Batutas. E ele, quando ele adquiriu esse comércio, ele começou, naquela época, a minha mãe, obviamente isso tudo a gente vai colhendo pela história oral, E minha mãe e meus tios, que nos passa todas essas informações. Naquela época não tinha supermercado, Então as mercearias, bodegas, que se chamava naquela época, eram hiper mega lotadas, de clientes. E ele, graças a Deus, ele cresceu, com muito trabalho. E meu avô era uma pessoa extremamente organizada. Ele não era só organizado, ele era extremamente organizado, desde lá da fazenda, do pequeno pedaço de terra que ele tinha. Minha mãe disse que ele tinha a varinha que já media. Então, de uma plantação para outra, era tudo milimetricamente calculado. Então, ele traz esse ponto de organização também para o comércio. Quando ele chegou aqui na cidade, então, minha mãe e meus tios, os mais velhos,
também ajudavam, né? Porque era muita gente. Mãe dizia que ela tinha que ir muitas vezes para a cozinha para fazer as contas, porque naquela época era na mão, né? Em pedaços de papel, e colocava as compras nos alforjes dos cavalos, né? Que as pessoas naquela época não tinha essas embalagens de supermercado. Não tinha, não tinha. E ela fazia, colocava nos alforjes, era tanta gente, era muita gente. Então, na frente da bodega tinha aqueles, a gente pode chamar postes de madeira, onde se atracavam os cavalos para que as pessoas realizassem suas compras, né? E aí, ele vendia muito, ele era extremamente organizado, como eu estou dizendo. E ele cresceu com isso, né? Então, tudo era em dias. Eu tive a oportunidade de vivenciar tudo isso, né? Eu sou a neta mais velha e eu via o meu avô pesando sacos de açúcar, sacos de arroz, mas era tudo milimetricamente pesado, muitíssimo organizado. Depois ele saía furando, né, para não ficar ar dentro das embalagens, porque naquela época não vinha os quilos de arroz, não era já lacrado, então eles compravam sacos de cereais e ele mesmo pesava na balança para depois vender. Então, feijão, arroz, açúcar e todas as contas, né, na hora de pagar, a gente via, ele tinha a gavetinha lá no quarto e ali tinha G. Barbosa, seu Barreto, seu Rubens, que eram naquela época os fornecedores dele. Aliás, antes do G. Barbosa, ele já vendia. O G. Barbosa, na verdade, não tinha nem chegado. Eles já Não, tinham no uma boa início marca. já tinha uma boa marca, mas depois ele começou a comprar no G. Barbosa e revendia no G. Barbosa como se fosse atacado, né? Mas muito antes disso, obviamente, ele já comprava a seu Rubens, a seu Barreto, que eram os fornecedores, e com isso ele foi conquistando clientelas, conquistando e fidelizando, né? Porque o atendimento, como ele era muito, eu volto a dizer, muito organizado, tudo isso também, hoje faz parte, né? A gente treina a nossa equipe de vendas, né? Para saber, desde o atendimento do cliente, desde a recepção até a saída da loja, e ele já tinha tudo isso. Eu digo que ele era autodidata, né? Porque ele sabia de fato como empreender, ele sabia de fato como solucionar os litígios, as questões que a gente se depara no campo comercial. Doutora, você narrou tudo isso aí, e tudo isso aí eu vi, porque ele era compadre dos meus pais, nós moramos ali perto a vida toda, a vida inteira. Damião, seu tio, é o filho mais novo, né? É um dos gêmeos, amigo meu da vida inteira, estudamos juntos vários anos. Então, anos 80, eu lembro de 80, 81, Damião era muito fã de Fórmula 1. Eu era mais futebol, mas também eu curti Fórmula 1. Nós até éramos fã do Nelson Piquet, antes do Ayrton Senna. E lembro bem do seu pai, como você fala, do seu avô, do pai de Damião, que ele tinha hora para tudo. A organização dele era extrema. Ele gostava só do jornal. Então eu lembro de tudo. Lembro da casa simples, porque ele não viveu luxo. Batuta foi uma figura, assim, eu viajando no tempo, é um homem que trabalhou para formar um império, né? Ele só trabalhou. Ele não saía de casa. Quando ele se via Batuta, às vezes, em algum sepultamento de algum amigo. Mas não saía para canto nenhum. Trabalhava o tempo inteiro, organizado ao extremo. Eu lembro da caderneta, eu lembro de tudo que você falou aí. Tem até um quarto ali atrás da mercearia, onde hoje é a casa do Damião, que não era quarto, ele fez um depósito de mercadoria. Só tinha mercadoria. E você falou isso aí, que pesava açúcar, tudo isso eu vivenciei. Eu observava, e a organização realmente é o extremo. Um homem de baixa estatura, magrinho, mas a palavra forte, viu? Quando ele falava, quando ele chamava atenção, às Ele vezes, sempre foi muito firme quando ele nesse via sentido. algo fora do padrão de um filho, porque a família é grande, aí Zé Rosa, passou a ter o bar, até chamado de Bar Suíça, onde hoje é
a oficina de sua mãe. A sua mãe já morava ali ao lado, Zeinha com a mercearia, tudo ele que apontou ali, viu? Ele apontava, ele dava a oportunidade quando via o filho que... Porque homem normalmente tem a diversão, né? Vai tomar uma E os cachaçinha. períodos, né? Justamente. A sua mãe foi que sempre trabalhou. O filho que parece mais seu pai é sua mãe. Ela também trilhou isso aí, somente trabalhar. Entendeu? É verdade, Jorge. Veja, toda essa trajetória do que você relatou aqui, primeiro com relação a essa amizade da sua família, a gente tem memória afetiva, memória olfativa. A minha memória olfativa são dos bolinhos de Dona Eduarda. Ela era fornecedora também De lá. dos quitutes do meu avô, Isso. né? Sua mãe, Dona Eduarda. Então, tudo isso também a gente guarda em memória. Isso é muito bom. Com relação a tio Damião, eu estou fazendo uma sequência do que você relatou aí. Ele ainda permanece fanático por Fórmula 1. Eu tive o privilégio, né, Janiclésia, minha irmã, de realizar esse sonho dele. Ele já foi, né, presencial. Autódromo. No autódromo, com meu filho também, meu filho mais velho, o Helder. Janiclésia, foi uma viagem maravilhosa e a gente fica muito feliz quando eles se realizam, né? E aí, na sequência, com relação... Eu também era uma crítica ferrenha de minha mãe. E no sentido de que a senhora vive só para o trabalho, a senhora também precisa não sei o quê, entendeu? Mas com o meu amadurecimento, eu passei não somente a respeitar, como também, digamos assim, me orientar nesse sentido. Porque ela não faz isso como algo ruim. E eu aí também entendo o posicionamento do meu avô. Isso é prazeroso para ela. Isso era prazeroso para o meu avô. Concordo, realmente. E hoje isso é prazeroso para mim. Hoje, às vezes, a gente também, minha irmã diz, você fica falando de manhinha, você está pior do que manhinha, você não tem tempo para nada, você está trabalhando demais, e não sei o quê. Mas eu amo. Eu gosto, para mim é terapia. Então, eu passei a respeitar a minha mãe, né, nesse sentido, porque a gente, muitas vezes, hoje mesmo eu cheguei, ela estava atendendo prefeitura, né, porque ela fornece, e aí mãe, está na hora, a gente de vez em quando tem que vigiar também, né, porque não pode extrapolar tanto, mas eu compreendo perfeitamente, porque ela faz com tanto prazer. Se as pessoas... Alguns se divertem viajando, outros se divertem brincando, outros se divertem em uma balada. A diversão dela é aquilo. Hoje eu compreendo porque eu vivo isso. Eu entendo também, Zé, porque ela sempre fala comigo e eu percebo, é o que você narrou aí. É tipo de um prazer, é pessoas que se sentem bem trabalhando. Exatamente. Então, se isso foi uma veia do meu avô, está no sangue, né? A única diversão que ele tinha, ele era torcedor do Olímpico e ele ia, né, para o estádio assistir. Olímpico e Tricolor também. Isso, que meus tios herdaram, né? E aí, exceto o tio Zé, que é botafoguense, mas os outros são todos tricolor. E aí o prazer que ele tinha era de ir no estádio, no Olímpico, assistir jogos. E com relação à simplicidade, ele trouxe isso, né? Apesar disso, meu avô era uma pessoa extremamente fina. Ele ia, apesar de ser uma bodega simples, mas ele só ia trabalhar de camisa e calça de linho. Justamente, sempre bem vestido. Viu? Sempre muito. E aquela mão no bolso, não esqueça. E aquela mão no bolso, aquele relógio, né? A conversa firme. Conversa firme, barba sempre feita, cabelo sempre feito. Hoje eu entendo o que era que ele queria passar. Era dele, eu sabia que era dele, era nato dele, né? Mãe dizia que a casa deles lá no povoado Mutuca, de um lado tinha uma janela e do outro não tinha. E aquilo incomodava tanto ele que ele pintou. Ele era tão cartesiano nesse sentido de organização que ele era tudo impecavelmente. A gente viveu nesse ambiente, né? Onde ele trazia isso, a organização, o trabalho árduo, a boa índole, a boa fé. E, graças a Deus, hoje a família colhe os frutos, né?
eu tenho certeza absoluta que onde ele está muito feliz, ele está Com muito certeza. realizado. Eu falei isso aqui. Né, Ele trabalhou para criar esse império. Exatamente. E com relação aos filhos, aí você fala, sua mãe foi a que mais se espelhou. Claro que ela serve de referência para todos nós, né? Os filhos homens, cada um tem sua fase, mas a todos os filhos, os 7, né? Porque teve uma que faleceu, ainda novinha, e depois nós perdemos a minha tão querida tia e madrinha, né? Que eu chamava também de tia madrinha. Mas a todos ele deu a mesma oportunidade. Uma casa e um ponto comercial. Ele teve o ponto comercial. Todos os filhos teve a ajuda dele. A mesma oportunidade que ele deu a um, ele deu a outro. Tanto é que os mais jovens, no caso, por exemplo, tio Zeinha e tia Madrinha, a mesma planta da casa era de um e de outro, que ali em frente ao cemitério. Um atrás, isso. Era um esquinas. na frente e um atrás. Você tem seu ponto, ela também tem um ponto dela. Ela optou por se casar e morar em Aracaju, e depois voltou, depois ela vendeu, né, o imóvel. Tinha todo o direito, a gente respeitava, não se sentia naquela época, né, apta a enfrentar um comércio. Tio Zeinha foi, né? E aí depois, por ironia do destino, a senhora que comprou, que ela fez uma troca para uma casa lá na saída da cidade. E a senhora que trocou, depois vendeu a tio Zeinha, hoje é tudo dele, né? As 2 casas aí. As 2 casas hoje é de tio Zeinha. Aqui, onde hoje era tia Cosmira e tio Zé, né? As 2 casas, a mesma planta de um era a mesma planta do outro. Eu andei muito aqui nessa casa. Exatamente. Então, a mesma oportunidade que ele deu a um, ele deu a todos. Aí, cada um, eu disse, mãe, até questionei, eu disse, mas a senhora me disse que a casa da senhora não tinha loja, que depois que a senhora botou o armarinho, depois eu vou contar a história dela. Ela disse, mas meu pai me ajudou em tudo. Ele me ajudou com os balcões, ele me ajudou com a prateleira, ele me ajudou com a reforma. Quando ela começou, e aí eu já vou entrar, claro que todos os filhos começaram com ele, né? Todos ali, exceto tio Damião e tia Cosmira, que eram os 2 mais jovens, mas depois ganharam gosto também, tio Damião principalmente, né? Seguiu com a mercearia, Seguiu com a mercearia. Muitos anos. Muitos anos. Aí depois agora ele optou pela cerâmica e acabou. Mas enfim, mãe, aí quando eu disse, e aí, quando a senhora se casou? Aí ela disse, quando eu me casei, eu permaneci trabalhando, né? Ela continuou trabalhando com o vô Batuta aos sábados, porque a demanda era gigantesca. Então, os 3 filhos mais velhos tinham que estar ali com ele, porque não tinha como dar conta, era muita gente, era muita demanda, né? E aí ela disse, mas aí eu disse, papai, eu quero botar uma barraca na feira, o senhor me dá? Aí ele deu a primeira barraca e ela começou nas feiras de Tobias Barreto, né? Ela começou como um camelô. Comprava ali mosquiteiros, algumas peças prontas e outras ela mesma produzia. Ela costurava, né? Ela costurava vestido, não sei o quê, e passou a vender. Depois ela passou a vender na feira de Tomar do Jeru. No Jeru era no domingo e em Tobias era na segunda, porque o sábado ela tinha que deixar livre para ajudar ele. Com o passar do tempo, aí meu tio Zé também já foi ajudando, ela começou também na feira daqui de Itabaianinha. E depois começou, ela disse, isso ela morava na Rua do Bonfim, né? Quando o vô Batuta comprou essa casa, que até hoje ela mora, ela disse, essa portinha aqui eu vou quebrar e eu vou fazer um armarinho. Foi aí que mãe começou com um armarinho, ela começou com um armarinho. Até hoje eu digo, eu conto aos meus filhos, obviamente, né? Toda a nossa trajetória do Goi. Aí chegava lá, fulaninho, filho de costureira, e dizia, vim aqui comprar Josefa, me deu uma agulha, coisa de centavos. E a gente pegava um pedacinho de papel, botava aquela agulha e a pessoa levava fiado. Aí eu disse, mãe, ela disse, minha filha, mas era a alternativa que eu tinha. No tempo saía. Era a forma de sobrevivência, né, que ela tinha. E aí ela começou com o armarinho, aí veio linha, não sei o quê. E depois, com o Oséias aqui, ela começou a vender caderno, lápis, papel de ofício. Isso, seu pai, o saudoso Buré, trabalhava na Buril, né? Na Buril, como caminhoneiro, e depois ele começou a trabalhar de motorista.
né, para Seu Olavo, enfim. Mas primeiro foi na Buril, levando leite, ia para Tobias Barreto, e etc e tal. Ele sempre gostou de caminhão, né? Meu pai, ele sempre gostou de caminhão. E aí ela prosseguiu como camelô e tinha o armarinho. E começou a inserir materiais escolares, né? Papel. Ela disse, eu comprava uma resma de papel em Seu Barreto, e eu me recordo, porque a gente tinha que ter o trabalho de enrolar folha por folha para vender uma folhinha, né? Comprava uma resma de papel pautado, que naquela época não tinha computador, e os trabalhos eram realizados em papel pautado, papel de ofício. As escolas não tinham, não forneciam esse material, não é como hoje. Não tinha nada, não tinha. Não A escola tinha. não tinha nem merenda. Exatamente. Aqui o acesso. Isso. E aí as pessoas tinham que comprar. E ela vendia, começou dessa forma, né? Depois veio também Painho, quando ele era caminhoneiro, que pegava os caminhões de frete para São Paulo, ele comprava roupa lá e manhã vendia aqui. Aí o comércio foi rolando, mas a primeira virada de chave, que eu digo, mãe, a senhora teve 2 momentos importantes e pontuais para a senhora, graças a Deus, crescer e chegar até onde a senhora chegou. O primeiro momento importante foi quando a dona Rivanda ligou para ela, perguntando se ela não queria vender os livros do Serrano. Ela sempre foi autodidata, empreendedora nata, e aí ela começou a perceber o que foi que ela pensou. Ela começou a vender as fardas. Ela comprava t-shirt, né, camisa branca normal, e tio Zé Rosa tinha estamparia, já naquela época. Zé Rosa também se dedicava a isso. Isso, e ele pintava, né, fazia o silk das fardas, e ela vendia. Como ela já vendia as fardas, dona Rivanda ofereceu e ainda avaliou, né, ela, seu Mesquita, que era o grande fornecedor de livro didático do estado de Sergipe. Você vá no endereço tal, procure seu Mesquita, que ele já está autorizado e ele vai lhe vender. Então, dona Rivanda, sim, a gente tem... Ela sabe de tudo isso, onde ela está também. A gente sempre foi muito grata, né? Porque, para mim, hoje o mal do mundo é ingratidão. Então, a gente tem que reconhecer. Pura verdade. Ela foi uma pessoa, assim, que deu uma virada de chave muito grande na nossa vida, na vida de nossa mãe. E o segundo ponto foi quando, na década de 90, né, com a nova lei de licitações e contratos, que os municípios eram obrigados, né, a comprar de forma legal, obviamente, licitatória. E manhã, como ela tinha muito material, por exemplo, para abastecer as escolas, não havia outra alternativa, se fosse lá gestor que fosse, né, como se hoje também, a não ser esse caminho. E ela primeiro começou a vender para as escolas estaduais, e aí depois começou a vender para as prefeituras, secretarias, tudo dentro do ponto de vista legal. Então, esse também foi um caminho que deu uma virada de chave na vida dela. Porque nada foi fácil, né? A história, a narrativa é de estudinho. A dificuldade que seu pai passou vindo da roça, quando você falou aí, vendeu as terras, 15 tarefas, é pouquinha terra. E aí formou uma bodeguinha, que naquele tempo, eu lembro, tinha 2 na conveniência, que era seu Pedro Ramo, e Pedro Ramo começou aqui na minha rua, depois foi morar lá próximo ao hospital, e até hoje mora em Estância, acabou com o ramo. Ficou seu pai, tinha seu Arnaldo, que era outro tradicional ali, onde é hoje o calçadão. Tinha seu Rubens, que era armazém, né, e padaria. E tinha, na verdade, o Barreto é armazém, né? Ele não vendia alimentos, nunca vendeu. Então, Itabaianinha era basicamente os pontos-chave isso aí. O Prado fez 50 anos, vai fazer 51 anos agora. Naquela esquina começou. E no G. Barbosa, ali eram as casas antigas e surgiu um supermercado de Domingo do Peixe. Eu lembro como hoje, quando foi inaugurado. Depois ele vendeu o G. Barbosa, mas tudo isso aí já tinha conveniência. A base era Batuta e seu Pedro Ramo. Tanto é, Jorge, que ele tinha uma cartela de clientes tão grande que, eu não sei se você sabe, mas aí faz parte até da história do nosso município, né?
Essa rua aqui, paralelo Eu ia à comentar rádio, isso aí. né, é conhecida como Beco dos Velhacos. E aí a gente foi a fundo, mas por quê? E aí a gente tomou conhecimento que era justamente aquelas pessoas que tinham dificuldade para pagar meu avô, Passou a andar por aí. passou a andar por aqui, né, porque era para não passar pela frente, para ele não ver, porque certamente ele iria realizar a cobrança. Essa história meus pais me falaram. Eu sei a vida inteira isso aí. O Beco do Velhaco surgiu devido à bodega de Batuta. Exatamente. Mas graças a Deus ele formou uma grande família, né? Minha mãe e eu é muito válido também destacar aqui. Eu sempre digo que meu avô também teve uma grande mulher, que foi minha avó. Com certeza. Pouco se fala disso. No entanto, o papel dela foi fundamental na formação familiar e no crescimento dele. Ela não mexia no comércio, mas ela cuidava da casa, né? Além de cuidar da casa, Jorge, ela era uma pessoa. Hoje, no empreendedorismo, a gente sabe que contenção de custos é fundamental para você quebrar uma empresa, se você não tiver uma contenção de custos ferrenha, né? Ou você alavancar uma empresa, se você souber administrar isso. E minha avó, ela era expert nisso. Só para você ter uma noção, o maior gosto dela era quando ele dava o dinheiro da feira, mas ela nunca voltava sem troco. Nunca. De todos os sacos de açúcar, ela fazia agasalhos cobertas de frio, né, que para os filhos se aquecerem. Retalho que não era como se tem hoje. Ela fazia cobertores de retalho. E tudo isso era grande ajuda para ele. Eu lembro Né? muito bem que não tinha luxo. E passou a ter uma casa aqui ao lado, que chamava a Casa Nova, A né? Casa Nova, que Aí, tem a minha idade. aí essa casa nunca se mudava. Eu ficava, meu Deus. Aí tinha o sofá tipo amarelão, né? Amarelo, muito chique, né, na época. Aí enchia a boca, a Casa Nova. Eu disse, a casa já está velha. Essa Casa Nova que eu lembro tem mais de 10 anos que você fala Casa Nova e ele não se mudava. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que o seu Batuta mora num aperto, porque a casa ficou pequena, porque era mais mercadoria, e a Casa Nova cá, né? Naquele tempo azulejo era difícil, né? Azulejadinha, até hoje, né? É o mesmo Até azulejo. hoje é o mesmo azulejo. Permanece o mesmo azulejo, o baú está lá. Mas, quando você fala da casa antiga, aí para a casa nova, né? Na casa antiga, eu acredito que ele se apegou muito ao hábito, né? E meu avô também era muito solitário. Você sabe que naquela época pouquíssimas pessoas tinham TV em casa. E eu digo que a sala dele era a sala de cinema todos os dias, porque ele gostava apenas do jornal, mas muitas vezes assistia às novelas para agradar os vizinhos, né? Ele só gostava de jornal. Só Isso gostava aí, de jornal. E o aí, Nacional era ou o então, horário. esse jornal hoje também assisti também. Isso. E aí, mas a casa dele se tornava um cinema, um verdadeiro cinema, porque eram pessoas embaixo da mesa, na sala, a casa era lotada na hora televisiva, que era para o pessoal assistir. E ele permitia, e quando terminava também todo mundo respeitava e saía. Então, essa questão da solidariedade, que eu acho que é uma coisa marcante, tanto dele quanto também do meu pai, né? Porque meu pai também tinha essa questão da solidariedade muito marcante, né? Nós, por exemplo, naquela época não tinha churrasqueira, essas coisas, e a gente precisava assar carne no vizinho que tinha fogão a lenha. E ele sempre dizia, quando você vier, deixa um pedacinho de carne lá. E muitas vezes nós também éramos pobres, né? No sentido do termo. Mas quando a gente percebia a ansiedade dele, da gente deixar sobra de comida para ele ficar naquela, não, deixa essa sobra aqui que eu vou levar para... Aí dizia o nome, por questões éticas, obviamente, eu não vou falar. Aí ele dizia, não, mas deixa essa sobra aqui que eu vou levar para... E ele ficava agoniado para que sobrasse alguma coisa para ele levar. Então, essa questão da solidariedade também é muito marcante, né, nas nossas vidas. Nós vivenciamos isso. O seu pai é uma pessoa belíssima, é muito amigo meu e realmente tem um coração, uma pessoa Gigante, muito simples, né? muito de pé no chão,
gostava de alegre, né? Ele gostava da alegria, gostava da resenha, brincava muito, uma pessoa maravilhosa. Por ela eu tenho marcado um ponto no coração. Muito gente boa. Só para você ter noção, vou contar um relato aqui. Meu pai, onde hoje é a Macope de Tio Zé, era de minha mãe, né? Antes era o Ás de Ouro, depois ela comprou e botou uma madeireira para meu pai. Porque todos nós ficávamos, obviamente, muito preocupados, né, com ele nessa vida na estrada, tá viajando para longe, já, nessa época ele já tinha comprado o caminhão e tal. Aí, mãe, não, vamos botar um comércio, porque aí ele fica aqui, não precisa estar viajando. E nada, e esse comércio não dava. Mas não é possível que esse comércio não dê uma madeireira estocada e esse comércio não dê. Depois, o que foi que aconteceu? A mãe disse que até recentemente, ela disse, tá, como era que ele ia dar? Se até recentemente chegou aqui um senhorzinho, ó, eu gostava muito de seu marido, não sei o que Deus o tenha num bom lugar. Até hoje eu tenho o cabo da enxada que ele me deu. Mãe, olha aí para onde era que o dinheiro? Acho que ele dava mais do que o que vendia. Deve ter sido mesmo. Olha, mas Aquele jeito dele ali, com certeza. Gente, estou aqui conversando, entrevista com o Dr. Geniselma e falando da história Batuta, né? Essa marca tão conhecida, tão popular. Para quem conheceu, sabe do homem de bem que foi Batuta, e deixou aí essa família empreendedora, que hoje tem vários comércios, né? Muita gente, daqui a pouquinho vamos falar de tantos doutores que tem na família, né? Médicos, graças a Deus. fisioterapeuta, acho que também tem, né? Dentista. Também. Então, agradecer aqui ao Oxíntoma da Fitness, ao Prado Vasconcelos, o Supermercado da Família, Tropical Calçadas, os amigos Giba, forte abraço. A Cerâmica São José, uma marca do São José Abílio, aqui na Avenida José Prima de Santana, que é a antiga Avenida Luiz Garcia. Ao Posto São Luís, aqui na Conveniência, tem Petrox. Cerâmica Santa Maria de Reginaldo Brima, aqui na Capitão Pontes, 1530, bairro Conveniência. Selinete Informática e provedor Selinete. Cerâmica Dona Yazita, tradição de décadas antiga. Jacaré, a primeira da cidade, aqui na rodovia Luiz Aldo Oliveira. Também ao Rei Chefão, produtos naturais, nosso amigo Júnior, pimenta, o tempero, o sal grosso, o sal fino, o sal para o churrasco, o Rei Chefão é diferenciado. Aqui é essa empresa de nossa amiga Erildes, na rua Odorico Alves, onde tem aí atendimento médico, exames laboratoriais e muito mais. E também Pousada Trindade, aqui na Praça da Matriz, a mais aconchegante, a melhor pousada da cidade, Pousada Trindade, além de Infomais e Valtinho, e também Itabaianinha FM. Doutora, então, além dos empreendimentos, vamos falar, né, de tantos. Só você tem 2 médicos em casa, né? Graças a Deus, meu filho mais velho é médico, né? Ele já fez especialização também, residência, ele é médico radiologista, fez subespecialização, ele é R4 em músculo esquelético, faz parte da sociedade, hoje ele é membro, graças a Deus, da Sociedade Brasileira de Radiologia, um título extremamente importante para a carreira. E Maria Clara, faltam 11 meses ainda, mas já está nessa reta final, já estamos em fotos. Está estagiando, né, já, graças a Deus, ela sempre foi muito assídua. A Maria Clara, eu digo que ela foi sempre, ela é além do tempo, né? Apesar da idade precoce, mas ela tem um discernimento, uma responsabilidade assim gigante e uma vontade, né? Porque ela chegou agora nas férias e disse: mamãe, eu não vou para o hospital, vou ficar de férias mesmo. No outro dia eu já estava lá, graças a Deus, porque a gente sabe que também essa parte prática é muito importante, né, para a carreira deles. E graças a Deus eu só tenho recebido elogios de profissionais, né, gabaritados acerca dos meus filhos, e isso eu honro e glória a Deus todos os dias. Trabalhei muito para isso. E hoje a gente está colhendo os frutos, né? Então, meus são 2, né? Minha mãe, Maria Clara, está prestes a se formar, ainda ressalto que ainda é no próximo ano. Mas primeiro vem minha irmã, doutora Jane Kelly, que é médica ginecologista. Hoje ela tem 5 especializações, várias especializações. Kelly, eu digo que ela é uma
estudante nata, ela estuda demais, ela sempre está buscando melhoria. Já ouvi muitos elogios na parte da capacidade dela como médica e também como pessoa. Viu? Graças a Deus, Ela né? mudou muito. Depois que ela passou a ser médica, ela ficou uma pessoa mais É verdade, popular, porque, querendo ou não, mais Jorge, essa humana. profissão, né? Você se depara com várias situações, eu digo por conta dos relatos que eles mesmos passam para a gente, e não tem como você não mudar, né? Então, hoje ela fez, inclusive, além do seu tempo, eu digo porque hoje ela fez uma especialização em cirurgia ginecológica íntima, ela fez especialização em videocirurgia, ela tem especialização em ultrassonografia. Então, assim, ela está correndo muito, vai fazer uma outra especialização. Agora, ela sempre é muito gabaritada, não é porque é minha irmã, né? Assim também como meu filho, obviamente. Graças a Deus, eles estão sempre buscando. São sócios hoje de uma empresa, graças a Deus. Aqui tem E, aqui na cidade, e também na capital, né? capital Eles também. têm clínica na capital, graças a Deus. Você também tem Fernanda, essa sobrinha também. É filha dela, é filha Já é dela quase também. também médica. Não, ela já é Já médica. é médica. Ela já se formou. Fernanda já se formou e já está atuando como médica, né? Está estudando aí para as provas de residência, mas ela já é médica. E aí estão completando 4, né? Pai, eu sempre dizia, lá em casa a gente escutava, toda a família tem que ter um médico e um advogado, né? Que na época que ele era motorista, ele foi levar seu Elcino e a neta, ele era motorista de seu Olavo, e foi levar seu Elcino em Salvador. Ele disse que quando chegou lá o tratamento é diferenciado, porque tinha uma parente dele que era médica. Está vendo que toda a família tem um médico e um advogado? E nessas idas dele para a livraria Mesquita, de seu Mesquita com manhã, ele comprou um livro de introdução ao direito. Eu acho que era tanta vontade que ele tinha de ter Vontade. alguém Isso. que depois eu acabei inclusive depois usando, porque introdução ao direito era basicamente a mesma coisa, mesmo eu já na academia, na faculdade, eu disse, mas mãe, para que pai eu compro hoje? Eu tenho guardado, né, esse livro, mas já era com essa intenção. Primeiro você foi professora, né? Primeiro fui empresária. A empresária. Primeiro. Todo mundo tem essa ideia equivocada que meu primeiro cargo foi de professora, mas antes de ser professora, porque eu digo que eu era empresária, dentro da minha carreira, eu sempre também fui muito incomodada, né? Eu sempre fico com esse frenesi. Eu nunca, como eu estava comentando aqui com o Neto, eu odeio o ócio, né? Então, eu sempre estou buscando alguma coisa. Essa coisa minha, eu acho que é nato, né? E aí, eu fazia laços para ir vender em Tobias Barreto. Eu já fui manicure, eu era sacoleira. E depois, Trabalho na veia, uma família que trabalha. aí muita gente me pergunta a que é que você atribui tudo isso, que você é hoje. Eu disse, primeiro Deus, e segundo foi o que todo mundo hoje vai de encontro e diz, não foi, vão dizer que foi sorte, para mim foi sorte. Eu digo que eu atribuo a sorte, primeiro Deus e depois foi sorte. Sorte de conviver com meu avô, sorte de trabalhar na bodega de tio Zéinha por anos. Trabalhava demais. Você trabalha também lá em Zéinha? Trabalhei, eu e Fernandinho, meu primo, que hoje é policial. Policial civil. É, Gente fina também. trabalhamos, nós somos da mesma época, da mesma idade, e era duro. Eu chegava em casa tão cansada amanhã, e era verdade, meus pés já estavam inchados. E porque naquela época não tinha conselho tutelado, hoje, como operadora do direito, eu nem poderia estar falando isso. Mas foi o que eu vivenciei, não posso negar. Né? Então, naquela época, eu ia mesmo trabalhar, 10 anos de idade, trabalho árduo. Trabalho nunca fez mal a ninguém. Trabalhei criança também. Quem trabalhou fez bem. Pois é. E aí, quando eu chegava, era tão cansada. A mãe disse que eu não conseguia nem comer, tomava banho e cama. E eu trabalhei com todos os meus tios, né? Porque eu trabalhei com o tio Zéinha, depois tio Zé Rosa, eu acho que antes mesmo, tio Zé Rosa botou uma lojinha lá de frente a tio Pedro Massal, no calçadão. Uma lojinha pequenininha que vendia. Esporte? Era esporte e calçados. Sim. E quem tomava conta era eu, né? Eu trabalhei lá. Depois, tio Zé botou a loja de material de construção, aí foi o meu último antes de eu ir. E a Macob, né? Que era a Macob. Então, eu
eu vivenciei a Macop desde lá do iniciozinho, de cano de não sei quantas polegadas, a madeira, a ripa, não sei o quê, então tudo isso aí. Então você realmente aprendeu tudo isso aí. Então, minha vida foi barriga no balcão, né? Eu sempre digo que minha vida foi barriga no balcão. Não, eu respirava isso. A minha vida foi toda isso. Era meu avô, era minha mãe, eram meus tios, então não tinha outra alternativa. Porém, a minha mãe, ela teve uma preocupação ímpar, formar todos os filhos. E aí meu pai também era fundamental, porque ele dizia bem assim, quem tem nível superior até a prisão é diferente. E falava isso. Ele falava isso com toda a veemência. Foi tanto que quando ele foi acometido pelo AVC, foi justamente no ano que meu irmão, Genísio, iniciou a faculdade, né, que era o mais novo. Eu morava em Aracaju e na visita, em uma das visitas que eu fui fazer, eu me preocupei muito em tranquilizar ele nesse sentido. Genísio já foi para a faculdade, todo de branco, e aquilo ali trazia um alívio para ele, né? Então, e ele, graças a Deus, hoje certamente ele está feliz. Todos os filhos têm 2 graduações, no mínimo, né? Eu, como você colocou, eu sou licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe e sou bacharel em Direito pela UNIT. Geniclésia é formada o primeiro curso dela foi processamento de dados, naquela época, hoje que é TI, Sistema de Informação, que foi a primeira experiência dela na Toyota, né? Ela entrou como estagiária, depois passou a ser vendedora e depois passou a ser gerente. Foi uma grande vendedora. Grande vendedora. Durante 10 anos ela estava entre os 10 melhores do Nordeste. Todos os anos ela ganhava viagens para a Fórmula 1, para isso, para aquilo, que serviu também para hoje a vida dela. Só voltou porque tem que tomar conta, né? Exatamente. Então, ela precisou tomar conta do que é dela, do que é nosso, né? Eu lembro que foi trabalhar no setor público e ela disse, não, de forma nenhuma, não dá para mim, não. Não. Tanto é que ela nem fez prova de OAB. Ela também, além de processamento de dados, ela fez o curso de Direito, mas ela nem fez prova de OAB, porque, por isso que eu digo, todos os 5 têm no mínimo 2 formações, né? Genitelma fez pedagogia e depois fez biologia, e Kelinha, antes de fazer medicina, ela fez biomedicina, né? Ela era biomédica, chegou a fazer o concurso do Estado, ainda lecionou, deu aula na rede estadual de educação e ficou 1 ano presinha, caladinha, estudando para o vestibular para realizar o sonho dela. E Genísio, meu irmão, também é biólogo e biomédico, que pouca gente sabe, né? Eu sabia de biomédico. Ele chegou a se formar? Chegou, sim. A se formar e a atuar. Sim. Né? Porque no curso, na época que eles fizeram, quem fazia biomedicina saía com 2 graduações, licenciatura em biologia e biomedicina. Entendi. Então, por isso que sai com dois currículos, né? Por isso que eu digo que hoje, mas graças a Deus, todos a preocupação, porque eu voltei para isso, porque minha mãe, ela não fez um curso de administração, embora seja uma excelente administradora, mas ela teve essa preocupação com a educação dos filhos. Ela é professora, viu? Sua mãe é professora. A maior professora, e quando né, sai lá de baixo para dar certo, só sabe quem faz, ou então quem assistiu o filme, né? Então, ver Zefa de Batuta realmente é um sinônimo de trabalho. Ver a história do seu avô sem comentário. Pessoas que não estudaram muito, porque não tinha como estudar, mas a mente tão boa, focada, inteligente para ganhar dinheiro. E, além disso, né, colocar a família no trilho. Exatamente. Não é só você, é colocar a família para trabalhar, para dar certo e no que deu, né? Exatamente. No grande resultado. Graças a Deus, os princípios familiares a gente vivenciou. Primeiro, nós sempre fomos pobres, mas nós sempre vivemos em harmonia. Só para você ter noção, quando o Batuta e Dindia se mudaram para casa nova, nós escutávamos tudo o que eles falavam lá e tudo. E mãe até conta essa passagem, porque a gente achava tão fofo, né, a convivência deles. Aí ele fazendo a barba lá em cima do tanque, você conhece, né, o tanque, conheci, o famoso tanque. E aí ele fazendo a barba, que ele era sempre muito vaidoso nesse sentido, de estar muito bem higienizado. Aí chamava Joaninha, aí Dindinha ia. Quando o Dindinha chegava, ele dizia, me dê um beijo. Veja, 2 idosos, né, para ter aquilo, aquela harmonia. Graças a Deus, nós vivemos assim, nesse sentido. Por isso que, para a gente hoje, é muito difícil você assistir,
né, uma família em desarmonia. Não quero aqui dizer que tudo são flores, né, até porque a gente tem atrito. No entanto, a gente sempre procura a solução, né? Então, isso foi muito fundamental. E ainda falando de Dindinha, por que ela ajudou a Seu Batuta? Dindinha, se hoje ela era uma empreendedora, certamente na área de reciclagem, que dava aula a qualquer um. Porque não saía uma caixa de papelão, não saía, ela vendia todas. Ela vendia, eu não sei como, mas ela vendia, né? Se tinha um pedacinho de terra no quintal, ela plantava quiabo, ela vendia planta. Então, tudo isso ajudou demais, porque imagine se meu avô, com todo aquele trabalho árduo, mas se tivesse uma esposa que só sugasse, que só puxasse, né? E ela não ali, apesar de ser dona de casa, mas ela estava ali trabalhando juntamente com ele para o crescimento dele e da família. Por isso que deu certo, né? Por isso que deu certo. Muito Exatamente. bem. Pessoal, deixe o seu like aí, inscreva-se no nosso canal, Conexão Bis, acione o sininho, sempre tem um episódio diferente, e nessa temporada estamos com uma entrevista maravilhosa, hoje com a doutora Geniselma, advogada, professora, empresária, está aqui narrando uma história muito interessante, que é a marca Batuta. Empreendimentos, Aracaju. Hoje, partindo do pressuposto, vamos começar pela minha mãe, né? Hoje ela tem empresa aqui em Itabaianinha, né? De onde começou, né? Que foi aqui no Largo Batuta, ela permanece no mesmo local. Armarinho Geni. Armarinho Geni, começou a Armarinho Geni, depois Papelaria Batuta. E aí depois surgiu a oportunidade dela comprar um imóvel em Aracaju, e ela colocou uma pequenininha lá, onde hoje ainda residem os netos. Eu digo que é o hotel, né? Porque embaixo é loja e em cima é casa. Então, a grande maioria dos sobrinhos, dos netos, todos passaram por lá. Então, Michel, meu primo, morou lá, se formou lá. Daniel, meu primo, também. Micheline, Juliana, baixinha, que hoje é enfermeira. Os meus filhos, hoje, os filhos de Genitelma, todos passaram por lá. Mais embaixo era o comércio, né? Ela disse que para ter uma casa e não ter um comércio, eu tenho que ter o que fazer, porque senão fica incomodado. Uma casa só não. E graças a Deus deu certo a compra, e ela fez. Depois surgiu a oportunidade foi até uma oferta de um corretor, amigo nosso, que era até inclusive daqui de Itabaianinha, faleceu. E surgiu a oportunidade, onde era o Bom Precinho, lá na Nestor Sampaio, eles estavam vendendo o prédio. Geralmente, essas negociações de aquisição de imóveis são feitas por mim, que sou a mais velha, e por Genísio, que é o mais novo. E os outros vão intermediando, né? E aí foram muitas idas e voltas de Aracaju, mas graças a Deus ela conseguiu adquirir o imóvel com recurso próprio. E só para você ter noção, o antigo proprietário vendeu esse imóvel à minha mãe e ela pagou com cheques. Ele nunca conhecia, só que ele certamente pesquisou, né, e disse: a senhora, eu posso. E o corretor disse: se ela não pagar, eu pago do meu. Então, isso acho que é o que vale mais. É a marca, né? da pessoa, né? O importante é isso aí, o nome. Exatamente. Então, são 1.250 metros quadrados, e depois que a gente adquiriu o imóvel, nós fomos para a questão da reforma, né? Aí teve todo um planejamento, né? Nós contratamos uma equipe de planejamento e depois outra equipe para capacitar o pessoal. Começamos com 21 funcionários colaboradores. E eu coloquei, porque todos os nossos empreendimentos, se a gente não colocar como meta, não sai do papel. Por exemplo, só para você ter noção, aí voltando para Itabaianinha, o Lebaron Motel, que a gente administra também, na época, a gente já tinha gastado tanto, que a Luizinho da Pisola, aí vem a história dos cheques, né? Eu tinha dado o meu mesmo pessoal. E quando chegaram nos últimos cheques, que estava no final da obra, eu disse: eu acho que a gente não vai conseguir terminar. Faltando assim um mês mesmo, eu disse: meu Deus do céu, eu acho que a gente não vai conseguir terminar. E os cheques já estavam voltando, só que pelo nosso nome, ele entendeu perfeitamente. E eu: meu Deus do céu. Aí eu disse: mas se a gente não terminar é pior.
Se a gente não terminar, aí vem o mato e não sei o quê. Virou uma paranoia que ninguém tem noção. Até hoje eu me arrepio emocionada de E nisso aí ver. já tinha o Lebaron, o hotel? Na época da loja de Aracaju, já. Nós primeiro foi o Lebaron, né? O Lebaron, eu estou dizendo a loja maior veio depois, né? O Lebaron Motel a gente inaugurou em 2013. E aí, foi tanto que o chefe dos pedreiros, ele me chamou e disse, olha, eu inaugurei dia 30 de abril, tinha uma festa na BP, acho que era Silvano Salles, estava bombando a cidade. E aí eu disse, ele me chamou uma semana antes e disse, a senhora disse que vai inaugurar dia 30, mas a senhora não vai inaugurar não. Aí eu chamei ele, olhei assim no olho dele, eu disse, seu Ailton, pai de Nego Pedreiro, eu só não vou inaugurar se Deus não quiser. Mas se Deus quiser, eu inauguro dia 30. E eu mostro ao senhor que eu inauguro. Eu botei 21 pessoas no dia da inauguração para lavar. Colchão do ortobon chegando. E nós inauguramos. Mas foi muito desafiador. Foi uma experiência, assim, desafiadora, porque um comércio novo funciona 24 horas por dia. Equipe capacitada, eu contratei uma equipe para treinar e capacitar todos os colaboradores, porque se trata, obviamente, de um comércio que requer extremo sigilo, né? Isso. E aí as pessoas precisavam assinar, obviamente, termos de responsabilidade, porque eu preciso me resguardar. Enfim, e aí depois a gente partiu para o desafio lá da Batuta de Aracaju. E foi do mesmo jeito, um dia antes de inaugurar, quando deu 3 horas da manhã, que eu olhei para... Eu na verdade, já eram as 4h30 da manhã. Eu já estava com tanto sono, nós já estávamos na paranoia dos energéticos, porque comprava 2 litros de energético que a gente ia tomando, porque estava de virote de várias noites. A loja é muito grande, poucas pessoas, e a gente estava, eu, diuturnamente, minha filha, Maria Clara, Geniclécia, Micheline, lá naquela agonia para colocar mercadoria na loja. Eu sei que quando eu saí para lavar o rosto, que eu estava com muito sono, que eu vi que o dia estava claro, eu voltei para a loja, faltava um corredor inteiro e uma ilha, que hoje é a Ilha do Armarinho. Mãe nunca deixou armarinho, até lá tem. Muito organizado, graças a Deus. E aí eu disse, meu Deus do céu, chega, vamos, acorda todo mundo, chega, vamos. Quando os convidados, meus primos, Michel, o pessoal daqui chegou lá na loja para a inauguração, o padre já chegando, eu estava narrando o discurso na mesa, ainda todo mundo sem tomar banho, sem nada, porque nós estávamos de virote alguns dias para deixar a loja pronta, mas inauguramos, graças a Deus, a Batuta de Aracaju. E é isso, é tudo... e de manhã, né, a gente sabe que tem isso, tem o Lebaron Motel, tem a loja de Aracaju. Tem a granja, né? Tem a granja, mas ela arrendou hoje. Quem toma conta é Davidson, meu cunhado, né? Está na família, mas a gente arrendou para ele. A granja, se você quer saber a história da granja, essa granja tem história para contar, porque eu também assumi o início da construção, né? E a granja não foi recurso próprio, né? Uma parte foi do Banco do Nordeste, uma parte irrisória, mas enfim, a gente teve todo o trâmite comercial de documentação e etc. Mas aí já foi tudo quitado, graças a Deus, porque foi até uma pequena parte. Mas, veja, uma pessoa que não entende, mas meu irmão dava a ideia, aí eu abarcava, e vamos nessa, vamos. E eu não entendo essa parte de agro, eu não entendo. Eu entendo de comércio, eu entendo de moda, eu entendo de logística, mas eu não entendo de agro, né? E aí eu disse, meu Deus, aí eu contratei uma empresa para me dar o suporte, né? A Viagro, na época, não sei nem se existe mais, o seu Fernando vinha, dizia como era, vamos fazer assim, certo. E aí contratei os engenheiros e etc e tal. Quando aí a máquina nivelou tudo e a gente fez fundação, colocou tudo, porque eu queria tudo que fosse mais moderno. Então, os comedouros eram automatizados, os bebedouros eram automatizados, todos os ventiladores e os compressores eram tudo, o mais moderno foi a empresa do Rio Grande do Sul que veio montar. E eu tive que ir aprendendo e montando. Quando nós estávamos já no processo a gente fez a fundação,
e depois no processo para fazer o concreto para construir as pilastras. Deu uma chuva aqui em Itabaianinha e começou a corroer, sabe? Eu estava fazendo um tratamento de pele, eu me recordo muito bem disso. Eu saí num desespero tão grande. Depois era um dia de sol, a mãe dizia: minha filha, você tem que sair daí, porque você... E aí, quando eu cheguei, que eu vi aquilo, me bateu um desespero. E depois nós chamamos uma outra equipe de engenheiro, a gente encontrou a solução. O pessoal também da Multiagro veio e disse o que era para ser feito, enfim, nós concluímos. Só para você ter noção, eu que cozinhava para a equipe de pedreiros. A equipe de pedreiros e a equipe do pessoal que veio do Rio Grande do Sul para montar os equipamentos, para economizar, porque não dava para a gente pagar. Quem tinha, era tudo muito caro e o orçamento estava muito restrito. Então, não tinha outra forma a não ser essa. Então, eu ia de manhã, fazia cuscuz, ovos, ia na hora do almoço, deixava tudo bem encaminhado justamente para a gente economizar nesse sentido, né? Aí você diz: mas aí não ficou... Não, a gente está colhendo frutos, deve ser meu cunhado hoje que administra, graças a Deus. Ele, inclusive, já comprou outra, né? Ele já tem 2 granjas, já está com 3 granjas hoje, administrando, ele gosta muito disso. E a gente tem que oportunizar para quem realmente, de fato, entende, gosta, e também está trazendo retorno para a gente. Importante demais. Então, gente, deixe seu like aí, inscreva-se no nosso canal e agradece sempre aos nossos telespectadores aí acompanhando nossos episódios de sempre. Toda semana tem episódio diferente. Aqui que é um espaço cultural, muita artista já passou por aqui e agora empresários, pessoas que têm história, pessoas que têm algo interessante aqui a narrar, a comentar para nós. Como o dia de hoje é sobre a história Batuta. Mais uma vez agradecer aqui ao Prado Vasconcelos, o Supermercado da Família, Oxinte Moda Fitness aqui no Polo Moda, a marca já conhecida em todo o Brasil, Tropical Calçados, Cerâmica São José, uma marca do senhor José Abílio, ao Posto São Luís, tem Petrox, o melhor combustível aqui na rua Tobias Barreto, Selinete Informática, Selinete Cursos e Provedor, nosso amigo Roberto, Cerâmica Santa Maria, de Reginaldo Prima, aqui na Conveniência, na Capitão Fontes, 1530, Cerâmica Dona Yazida, lá no Antiga Jacaré, na rodovia Luiz Alves Oliveira, também tem qualidade em produtos. Rei Chefão, nosso amigo Júnior, tempero pronto, pimenta, é conhecido não só Sergipe, como Bahia também, já conhece o produto do Rei Chefão. A Uniclin aqui é o laboratório de análises, também consulta médica e muito mais aqui na rua Odorico Alves, nossa amiga Erildes. A Pousada Trindade, aqui na Praça da Matriz, a mais confortável, a melhor pousada da cidade. Pousada Trindade, além também do Infomais, de Voltinho e Itabaianinha FM. Doutora, você além de todo esse trabalho empresarial, funcionária pública, estadual, municipal também, você nasceu no momento? Ou você parou um tempo? Nunca parei. Nunca parou? 27 anos de sala de aula. Hoje eu estou usufruindo licença-prêmio, porque eu só tinha gozado 2 licença-prêmio, porque foi na época do tratamento da minha mãe, e eu me comprometi, né, porque cada um, naquele momento, eu e meu irmão Genísio éramos os 2 mais aptos, cada um tinha uma problemática singular, e naquele momento eu que acompanhei, precisei me ausentar para acompanhar ela, né? Mas eu sempre digo que tudo tem um porquê, que era Deus me usando para me capacitar, porque eu precisava depois tratar do meu filho, né, de João Pedro, para estar toda semana em Aracaju, nas terapias e etc e tal. Então, eu trabalhei além da conta, na verdade. São 27 anos de pura sala de aula, tanto do Estado quanto do município. Eu passei nos 2 concursos no mesmo ano, em 98. Eu passei em primeiro lugar no Estado, foi para o município de Umbaúba. Depois eu perdi a colocação no primeiro lugar, porque precisava, naquela época tinha, acho que até hoje tem, concurso de títulos. Se você já, né, se você já tivesse experiência profissional, então você ganhava mais pontos.
Se for empatar, o mais velho tem vantagem. Isso. E aí a professora Mariluze, ela já era professora, ela tinha alguns títulos e ela subiu, eu fui para segundo lugar. Mas enfim, entrei, porque não tinha vaga para Itabaianinha na época, que nós fizemos eu, professora Lucimar, professor João Ferreira, professora Ivana, professora Anilde, a professora Anilde, inclusive, até ela foi trabalhar em Santa Luzia, e nós ficamos, a Maria Simões, né, morava aqui, foi uma turma boa que passou daqui de Itabaianinha. Só que cada um fez para Arauá, outro fez para Umbaúba, outro fez para a Estância, porque não tinha vaga aqui. E nós ficamos segurando porque ia surgir o ensino médio aqui em Itabaianinha. E surgindo o ensino médio, ia precisar de mais professores. Então, nós ficamos até o último segundo. Só a professora Nilde, salvo engano, que ela foi trabalhar assumiu Santa Luzia, mas depois ela veio para cá. E nós ficamos aqui. Aí, depois, no mesmo ano, eu passei no concurso do município, né, daqui de Itabaianinha, também em terceiro lugar. Primeiro lugar foi a professora Maria José do Povoado Jardim, segundo lugar foi o professor João Ferreira, e depois eu passei em terceiro lugar. Né? Foram chamados, salvo engano, 22 pessoas na época, e eu comecei a lecionar desde então. Né? Foi aí, a partir desse momento, no Estado, você não, mesmo sem graduação, porque não tinha professor, né? E as graduações eram muito difíceis naquela época, inclusive para você entrar. E eu dava aula de tudo, mas minha carga horária maior era em geografia, então eu queria fazer geografia, porque eu já lecionava geografia. Só que só tinha geografia na UFES, que era onde eu queria fazer, pelo dia, e não tinha como eu conciliar, né? E fazer, como era que eu trabalhava nas duas redes, e eu ainda administrava uma clínica aqui. Aí eu também comecei a dar aula de história, comecei a gostar de história, e história tinha à noite. Aí eu disse, então eu vou fazer história. Aí fiquei um ano estudando, eu dava aula. Trabalhava aqui e viajava à noite. Antes de passar no vestibular, eu fiquei um ano, eu dava aula manhã, à tarde em uma escola, à noite em outra, porque pela manhã eu administrava a clínica. Chegava em casa às 10h30 da noite, lavava o rosto, só tinha o Helder, que era meu filho mais velho, geralmente já estava dormindo. Eu ligava a televisão no mudo, para não me sentir sozinha, e ia estudar todos os dias até 1h30 da manhã, para conseguir passar, porque naquela época era muito difícil entrar na Universidade Federal de Sergipe. Depois foi que veio o PQD, tinha polos em instância, era mais um pouco, também não estou diminuindo, obviamente, né, de ninguém. Mas era muito difícil você conseguir entrar na UFES. Mas, graças a Deus, eu consegui entrar, e aí eu estudava, ou dava aula pelo dia, e ia todos os dias para Aracaju, né? Voltava, como muita gente ainda faz hoje. Aí fiz a licenciatura em História e fiquei lecionando História nas duas redes, Estado e município. Há 27 anos no município, nunca saí em momento algum, né? Colaborei na secretaria, mas foi no meu momento de férias, não ganhei nenhum centavo a mais por conta disso, né? Na época de mudança e etc e tal, mas como na assessoria jurídica, mas por vontade, por voluntário mesmo, não como deixar a sala de aula e você assumir. Foi um período de experiência, mas eu não quis ficar. Foi por opção, ficar em sala de aula mesmo. Então, hoje eu estou usufruindo de uma licença-prêmio, que é garantia do Estado, mas o município permanece em sala de aula. E a questão de advogado, você também trabalha ou só se formou? Não, eu atuei muito como advogada, e atuo, né? Só que hoje eu restringi bastante o exercício da advocacia. Hoje eu atuo apenas na minha área, né, que é Direito Civil e Processo Civil, mais especificamente no Direito de Família e Sucessões, que é a área que eu mais gosto, mas eu restringi muito, né? Enquanto muita gente estava querendo, eu passei a não pegar muitas causas, porque a gente sabe que da responsabilidade, prazo judicial não se cumpre, ou não se discute, perdão, se cumpre, e eu tenho toda essa logística, né? Quando eu comecei a advogar, eu era dativa de Itabaianinha. Dativo é advogado que trabalha para o Estado quando não tem defensoria pública. Eu era dativa de Itabaianinha, de Tomar do Jeru e Cristinápolis. Na época, Tomar do Jeru tinha.
e Umbaúba. Aí você imagine que tinha dias que eu tinha audiência aqui, tinha audiência em Umbaúba, tinha audiência em Cristinápolis, ficava ligando para o colega para pedir inversão de pauta, me jogava nessas estradas aí, era coisa de louco. E, enfim, aí eu fui, o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, e eu passei a me interessar mais para o meu comércio, que é o que eu amo fazer. E precisa também de muito tempo, né? Porque a gente também tem que estar se aprimorando. Você precisa de tempo para comprar, você precisa de tempo para conferir mercadoria, você tem que estar no seu posto de trabalho para eventualmente estar atendendo um cliente. Esse comércio ia fala da fada madrinha, também, Fada né? madrinha e babu. E babu. É, Babu que é uma babu acessórios. mistura de batuta com buré, não é isso? Exatamente. Que bom. Exatamente. O Merecidamente. nome tem toda uma história, desde o nome até as cores, né? Então tudo foi pensado. Quando eu coloquei o marfim e o azul petróleo, eu pensei neles dois, né? Meu avô gostava muito da cor marfim e do azul, né? Eram as duas cores preferidas de roupa dele. E eu coloquei o azul petróleo porque eu pensei, meu pai chegava em casa sempre com cheiro de óleo. De óleo, isso. Porque ele era caminhoneiro, então eu tinha que trazer alguma coisa que lembrasse e remetesse eles. Graças a Deus deu certo, nós começamos aqui em Itabaianinha, com a Babu Acessórios daqui de Itabaianinha, que permanece, graças a Deus, até hoje. E depois eu, com essa minha inquietude, né, que você não para, e não sei o quê, e depois elas vão juntas, né, porque eu sou sócia de Genita Giniclésia. Você faz a frente e ela Aí ela disse, eu não tenho coragem, mas você tem, então vamos juntas. E aí vamos, e surgiu a oportunidade de um imóvel em uma localização privilegiada, onde eu queria realmente, lá em Aracaju, e graças a Deus deu já certo. criou uma filial da Babu? Já tem Babu em Aracaju, na 13 de julho. Que legal. Temos uma lá, a loja de lá, ela equivale a 4 vezes a loja daqui, de Itabaianinha. Então, a de lá, meus dias em Aracaju são intensos. Aí, além de tudo, dessa mulher tão ocupada, tanto que estudou, tanto que trabalhou, desde nova, aí Deus colocou João Pedro. Aí vem meu peu, né, para ressignificar a minha vida. Porque a atipicidade, ela traz para a gente um novo olhar, né? Um novo olhar de mundo. E aqui renderia vários programas se a gente fosse falar especificamente do autismo, mas falando especificamente de PEU, é o que a gente, é esse nome que eu uso, né? Ressignificar. Você já olha para outras pessoas com outro olhar, né? Me amadureceu muito. Eu cresci muito como ser humano, né? Então a gente precisa ressignificar a nossa vida, né? Ter um pouco mais de prudência, paciência, solidariedade, respeito. Então esses princípios da justiça, da solidariedade e do respeito afloraram mais na minha pessoa depois que nós passamos a conviver com o caso de João, né? De João Pedro, específico de um autista nível 3. Né? Mas Deus tem me usado para cuidar melhor dele. Para mim, a melhor coisa é chegar em casa e ter aquele sorriso e aquele abraço. Aí tu observa o tanto o carinho que você cuida, né? É o que a gente tem hoje, né, Jorge? Porque mesmo eu tendo essa vida intensa, porque o mundo não para, né? A gente diz isso, o mundo não para, mas os meus 2 dias com o meu peu são os meus 2 dias para ele, né? Tem Então, 2 dias na semana para cuidar dele. 2 dias na semana é para... Não, são todos os dias. Eu sei, né? mas Mas dois 2 dias de específicos. terapias específicas lá em Aracaju. Então, são 13 anos, sou eu mesmo, né, que faço questão de ir conversar com terapeutas, ver o que é que a gente pode melhorar, como a gente pode melhorar, são desafios enormes. A pandemia trouxe uma regressão terrível, não só para ele, mas para muitos, né, muitas pessoas com deficiência. E aí a gente vai driblando esses desafios, muitas noites sem dormir, muitas. E isso vai só nos fortalecendo. A gente fica cada dia mais forte, né? Mas eu sempre digo que é muito amor, né? Muita fé, muita coragem, muita esperança. É o que ele precisa. É o toque de Deus aí, certeza. É o toque de Deus. Ele veio com uma peça especial para você. E como você falou, você mudou como pessoa humana, como pessoa. Melhorou em tudo, na verdade. A É a gente pessoa melhora. boa, mas tinha que ter João Pedro no meio.
Precisava ter, né? Precisava vir meu peuzinho para a gente vivenciar essa experiência que é única, né? Que é árdua também. Eu quero ressaltar aqui que não são flores, né? É uma experiência árdua, porque você está ali na labuta todos os dias. Você vê aquelas demandas e aquelas necessidades do seu filho e muitas vezes você não sabe como fazer. Então, isso é muito doloroso para um pai, para uma mãe, mas Deus tem me fortalecido e hoje em dia tudo que eu quero é um sorriso dele, né? O Isso. resto a gente vai correndo. Deus também tem colocado pessoas maravilhosas para me auxiliar, para me ajudar a cuidar dele, né? E a gente vai levando dessa forma. Mas eu faço questão de estar presente de forma assídua no tratamento do meu filho. Para mim é Parabéns. fundamental, é Parabéns primordial. pela mulher que você se tornou, que você é. Doutora, já comentamos de tudo. Você tem algo a acrescentar mais? O que você diria, deixaria uma mensagem para um jovem que quer ser empreendedor, que quer sair, partir para realizar sonhos? Você diz o que sobre? Pode falar do ponto educacional, do ponto advocacia e principalmente essa energia que você tem como empreendedora. Olha, os desafios a gente precisa enfrentar. Primeiro, precisa ter muita fé. Segundo, precisa ter muita coragem. Terceiro, precisa ter muita disciplina, porque tudo tem que ser muito organizado, né? A gente precisa, aos domingos, já planejar a sua semana. Eu já estou com a minha carga de viagens até o final do ano praticamente toda fechada, para saber quais são os eventos que tem. Então, tudo isso é planejamento. Ah, mas eu quero ser um empreendedor. Você quer ser? Vá se especializar, vá buscar. Hoje tem vários vídeos, né? Eu varo madrugada, às vezes. Eu sou uma eterna estudante, sempre procuro estar me aprimorando. Hoje, mais especificamente na área de empreendedorismo, porque a gente não pode ficar para trás, né? O online está aí bombando e a gente precisa... Eu participei, inclusive, né? Eu fui entrevistada por uma equipe da UFES. Eles têm um podcast até de um autista, Josino Neto, e a Babu Aracaju foi referência. Para mim foi, Ave Maria, eu fiquei tão feliz, muito feliz. A Babu foi referência, ficou como loja referência hoje das lojas, e tem pouquíssimo tempo, nós inauguramos dia 5 de dezembro, mas graças a Deus a gente só tem recebido elogios. Os vídeos, tem pessoas em Aracaju que inclusive está fazendo propaganda que a gente nem conhecia, né? Não é pago, não é propaganda paga, a gente não pede, são as pessoas mesmo. Então, isso é muito gratificante, porque eu faço com muito amor, eu faço com muito prazer. Então, o que você quiser ser, aquilo que você se propõe a fazer, procure o caminho como você fazer, se aprimore e vá em busca de seus objetivos. Nada é impossível. Uma vez que ela ia me dizendo, ela disse, Janicelma, porque ela estudou no CODAP, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, eu fui estudar no agrícola, né? Mãe me jogou, a senhora me jogou numa jaula aos 15 anos de idade, mas me aprimorei muito também, só agradeço. Chegou a se formar também no Me agrícola? formei. Eu nunca comecei nada para não terminar. A única coisa que eu não terminei foi o curso de jornalismo, porque para mim foi um desafio, foi a minha primeira graduação. Eu comecei, quando eu saí do agrícola, eu passei, mãe chegou lá com o painho, praticamente um dia antes da inscrição da UNIT. Você vai ter que fazer o vestibular. Eu disse, eu não estou preparada, você vai ter que fazer o vestibular. Como eu sonhava em ser jornalista, né? Não sei porquê. E aí eu fui fazer jornalismo, passei. Naquela época também era difícil entrar, porque tinha aquela concorrência. Também. E aí eu passei para jornalismo. Só que eu não me identifiquei com o curso. Logo depois eu casei, mas eu não me identifiquei. Por quê? Porque não pelo fato da busca, da pesquisa, mas para você ser jornalista, você tem que ter, eu acho que tinha um fator Geniclésia, minha irmã, né? Porque a Geniclésia, ela entra em qualquer buraco, em qualquer casa e come. Eu vou aqui comer um pouco de sua farinha, viu? Não sei o quê. Eu sou um pouco mais inibida, mais retraída nesse sentido, né? E aí, quando um dos trabalhos, um dos grupos, Jorge Amado, na época, era vivo, e estava em Aracaju.
e um dos grupos que estava apresentando o trabalho simplesmente foram no hotel, no café da manhã, abarrotaram Jorge Amado e fizeram entrevista com ele. Eu não tinha isso. Então, eu comecei a perceber, e para mim foi muito assertivo, né? Naquele momento, foi muito assertivo. Eu precisava quebrar aquilo e seguir o meu rumo aonde eu queria. E hoje eu amo o meu empreendedorismo e é fantástico. Esse mundo do empreendedorismo é fantástico, é magnífico, né? Eu digo que é o meu suporte, né? E é a minha terapia hoje, é a minha terapia, porque eu faço com muito amor. Quando eu vou fazer uma compra de acessório, quando eu monto um look para uma cliente, sua filha teve hoje lá na minha loja para comprar uma bolsa de um casamento e ela ficou na dúvida. E quando você faz aquela coisa assertiva e ela diz, olha, era isso mesmo que eu queria, para mim é muito bom isso. Então, quando você faz o que você gosta, aquilo passa a ser terapia. Então, se você quer um objetivo, você luta e você busca e você consegue. Realmente. O Conexão agradece a sua visita. Essa entrevista maravilhosa, serve muito de inspiração para muita gente, mais jovem mais ainda. Então, que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por tudo. Vai ficar aí nesse episódio aí do nosso Conexão. Em breve teremos outro episódio. Então, agradecemos aqui a todos aí da BNFM e também ao nosso Conexão Bis. Fique em paz. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus.